no sofá, é sério, você vai precisar. Pega seu maravilhoso cafezinho. Eu sou Smurf, então venha comigo saber um pouco mais sobre esse caso bizarro do Roblox. Bem, essa história começa com Victor. Victor era um garoto que tinha uma vida um pouquinho complicada. Seus pais, infelizmente, eram separados. Ele não tinha praticamente nenhum amigo na escola. Ele não tinha muitos amigos nem mesmo no Roblox. Porém, jogar Roblox era a única coisa que fazia o Victor feliz. Ele jogava todos os dias e ele se divertia muito jogando, mesmo sozinho. Até que uma certa madrugada, Victor estava jogando Roblox normalmente como faz todos os dias. Até que ele acaba recebendo uma notificação. Notificação essa que era de um pedido de amizade de um garoto chamado Matheus. Então Victor, extremamente feliz, acabou aceitando o pedido, já que ele não tinha muitos amigos no Roblox e ninguém pra conversar. Os dois começaram a conversar. 2 perfumes do Boticário que eu não fico sem. E os dois vocês encontram no Mercado Livre. O primeiro perfume é o Lily Absolu. Ele é chique, ele... Conversar. E em pouco tempo os dois acabaram se tornando grandes amigos. Enfim, conversa vai, conversa vem, até que Matheus acaba perguntando para Victor se ele jogava estilo a Brainrot. Victor respondeu que sim. E é aí que os... Galerinha, você tá de brincadeira. Calma aí, gente. os dois combinaram de jogar juntos, já que é um jogo extremamente famoso e várias pessoas jogam. E o mais triste de tudo isso é que Victor mal sabia que tudo isso ia dar muito ruim pra ele. Eles simplesmente passaram horas jogando estilo Brainrot, se divertindo bastante, roubando vários Brainrots da galera. Pra falar o óbvio, pra quem não sabe, o objetivo do jogo é bem simples. Você rouba o Brainrot da galera, coleciona Brainrot na sua base e defende a sua base pra que ninguém roube os seus Brainrots. Até que no dia seguinte, o estilo Brainrot acabou atualizando. E nessa atualização acabou chegando um dos Brainrots mais raros do jogo, o Strawberry Elephant. Victor e Matheus ficaram extremamente obcecados por esse Brainrot. E é aí que os dois combinaram de tentar pegar esse Brainrot. Porém, é claro, não é nada fácil. Eles passaram literalmente a madrugada inteira procurando esse Brainrot, buscando ele em servidor. Ficaram horas e horas tentando achar alguém que tinha esse Brainrot. Passou-se 3 dias e eles ainda não tinham conseguido esse Brainrot tão desejado. Às vezes, eles ficavam até 3 da manhã em chamada, rindo, se divertindo e em busca desse Brainrot. Era basicamente o sonho deles. E eles ficavam sonhando com um dia em que iriam conseguir, fazendo planos e pensando em algumas estratégias. E o Matheus, ele vivia dizendo para o Victor que no dia que eles conseguissem esse Strawberry Elephant, o Matheus ia dividir com ele e vice-versa. Os dois iam basicamente compartilhar o mesmo Brainrot. Às vezes ficava um pouco com o Matheus e um pouquinho com o Victor. E Matheus sempre dizia que ninguém mais no Roblox ia ter esse Strawberry, só eles dois. Parecia que Matheus estava confiante e, querendo ou não, ele até demonstrou humildade em compartilhar esse Brainrot com seu amigo Victor. Até que um certo dia o Matheus teve que sair com os pais. Victor, então, sem nada pra fazer, ele resolveu continuar procurando o Strawberry Elephant, sozinho e sem o Matheus. E no exato momento em que Victor entra no jogo, ele percebe logo de cara que havia uma pessoa que possuía o Strawberry Elephant. E como Victor manjava muito de Strawberry Rot, ele sabia todas as estratégias pra poder roubar o Strawberry Elephant. E é claro, ele também tinha todos os itens apelões que ele poderia utilizar pra poder roubar o Strawberry. Então Victor foi lá e bolou seu plano. E ainda começou a gravar a tela do computador, pra depois mostrar para Matheus que havia conseguido o Strawberry Elephant. E finalmente, o Victor tinha conseguido o Strawberry. No mesmo momento, ele colocou o Strawberry na sua base e saiu do servidor. Ele pulava de alegria, comemorando que simplesmente tinha conseguido o Brainrot dos sonhos. E logo depois ele foi correndo, ligar para Matheus, pra mostrar que havia conseguido. Então Matheus acabou perguntando pra ele de quem que ele tinha roubado. Victor explicou que foi de uma pessoa aleatória que ele tava procurando nos servidores. Então na mesma hora, o Matheus ligou o computador para ver se era verdade mesmo. Então os dois entraram em um servidor privado juntos. O Victor estava extremamente animado, mostrando o Strawberry Elephant para Matheus. Ele comemorava e estava extremamente orgulhoso. Porém, Matheus não estava falando quase nada. Ele parecia até mesmo meio desanimado. Estava respondendo Victor de uma forma seca. E isso acabou